Olá, olá, bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa e aqui a gente vai continuar aquele bate-papo sobre citoplasma. A gente já iniciou uma brincadeira sobre o citoplasma fundamental, também conhecido como hialoplasma. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a segunda divisão do citoplasma, que é conhecido como citoplasma figurado. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as organelas, os seus formatos, né? E as suas diferentes funções nas células. Valeu, moçada? Chega junto se você quer mais informações sobre isso. Vamos nessa, depois da vinheta. Beleza, meus tchutchucos, a gente estava comentando aqui sobre as subdivisões do citoplasma, já mencionamos o hialoplasma, o gel ali, o colóide, as proteínas, o citoesqueleto. Agora a gente brinca um pouquinho sobre as organelas, né? Então, citoplasma figurado ou organelas aqui na brincadeira, tá? Primeiro a gente vai mencionar o seguinte: as organelas, elas podem ser divididas em dois grupos: a organela não membranosa e organelas membranosas. Vamos começar, moçada, conversando um pouquinho sobre as organelas não membranosas. Primeiro de tudo, a gente lembra lá que essas organelas, elas não são derivadas da membrana plasmática, portanto, elas não apresentam aquela camada de fosfolipídio, né? Aquele revestimento de fosfolipídio que é característico dos nossos revestimentos membranosos lá nas nossas células, né? Então, a gente vai ter que alguns autores, inclusive, nem consideram essas estruturas como sendo organelas, mas a maioria considera, os vestibulares acabam considerando. Aqui a gente vai considerar também como sendo uma organela, só que não membranosa, tá? Primeiro exemplo, talvez a mais famosa de todos, sejam os ribossomos, gente. Ribossomos são organelas que são relacionadas, né, com a síntese de proteína. Sempre que a gente pode falar sobre ribossomos, a gente fala muito sobre eles. Inclusive, a gente tem uma aula muito legal sobre como os ribossomos funcionam lá na aula de ácidos nucleicos, principalmente no trecho que se refere a tradução e síntese de proteína. Vou colocar um linkzinho ali em cima, um cardzinho para você acessar essa aula e entender melhor como os ribossomos funcionam e como é, de repente, lá a sua microestrutura. Valeu, moçada? Dá uma passada lá depois, tá? Então, um bate-papo rápido aqui, a gente menciona que os ribossomos apresentam duas subunidades, né? Uma subunidade maior e uma subunidade menor. E quando essas duas subunidades se unem, eles acabam formando lá o que a gente vai chamar de ribossomo, né? Lembrando, moçada, que cada subunidade dessa aqui vai ser formado por RNA e vai ser formado também por proteínas. Então, tanto os ribossomos de bactérias, né, os ribossomos procariotos, quanto os ribossomos humanos têm basicamente a mesma composição, apresentam leves variações entre eles. Isso é uma coisa que a gente vai conversar melhor um pouco no futuro, mas no final das contas eles exercem o papel de síntese de proteínas e será, portanto, uma das organelas mais importantes do mundo, estando presente em absolutamente todas as células do planeta. Seja uma célula procariótica ou seja uma célula eucariótica, os ribossomos estarão presentes, tá? A segunda organela, moçada, que a gente chama de não membranosa, são os centríolos. E aí os centríolos, eles são organizados em 9 grupos na verdade são 9 trios, né, de microtúbulos, e esses 9 trios formam um centríolo, mas eles sempre estão em duplas, né? Que é o que a gente vai chamar de diplossomos. Então seria algo parecido com isso, ó. Aqui os trios formando como se fosse um cilindro, né? Só que eles sempre estão em duplas, é o que a gente vai chamar lá de diplossomos aí na conversa, tá? O que esse tal desses centríolos fazem da vida, moçada? Centríolos, pessoal, eles desempenham milhares de funções. E entre essas funções, aquela relacionada com a polimerização das tubulinas. É a partir da região que se localiza o centríolo, que inclusive a gente vai chamar isso de centrosomo, é a partir dessa região
onde os centríolos se localizam, de onde vão partir aqueles microtúbulos que a gente havia mencionado na discussão anterior. Né? Só para você ter ideia, ó, moçada, olha que legal aqui, ó. Aqui está o centrossomo e é dessa região de onde partem os microtúbulos que eles acabam irradiando para todas as regiões da célula, tá? Então, voltando lá para o nosso bate-papo, a gente menciona que eles estão relacionados com a polimerização das tubulinas e, finalmente, a formação dos microtúbulos, né? E aí esses microtúbulos, eles vão desempenhar vários papéis, como a gente já havia mencionado, né? Um desses papéis é formar a tal da fibra do fuso mitótico, que se liga com os cromossomos e vai permitir a separação desses cromossomos de uma célula para de um ponto a outro da célula. Além disso, a formação das fibras do áster, que são essas fibras aqui, ó, que mantêm o centríolo preso naquele ambiente, mantém ele firme naquele mesmo local. E isso tudo se relaciona lá durante o processo de divisão celular. Então, formação das fibras do áster, formação dos cílios e formação dos flagelos, né? Inclusive é legal a gente mencionar isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas é legal a gente mencionar que os centríolos, eles estão ausentes em células vegetais. A única célula vegetal que tem os centríolos são os anterozóides, que são aqueles gametas presentes em briófitas e pteridófitas. Aqueles gametas são flagelados. Então, se eles têm flagelos, é porque ele tem o centríolo. E é a partir desse centríolo de onde o flagelo acaba se formando. Né? Falando em cílios e flagelos, a gente menciona aqui, gente, que tanto os cílios quanto o flagelo apresentam uma estrutura conhecida como corpúsculo basal, também conhecido como cinetossomo, que caracteriza a base da estrutura móvel tanto do cílio quanto do flagelo, tá? Então aqui a gente vê nessa imagem aqui, ó, a gente vê o corpo basal, também conhecido como corpúsculo basal ou cinetossomo, na base do centríolo. Perceba que ele, na base do flagelo, perceba que ele fica bem rente aqui a membrana plasmática, ó, e a partir desse corpo basal irradiam os filamentos, né? Irradiam os microtúbulos. Então você está vendo aqui vários microtúbulos dispostos de uma conformação, né? Uma configuração específica que a gente vai já mostrar como é que funciona. E veja que todos esses microtúbulos são revestidos por membrana, né? Então o crescimento desses microtúbulos eles provocam uma deformação da membrana. E aí isso forma, portanto, uma longa proeminência que vai ser chamado, portanto, ou de cílio ou de flagelo, dependendo do seu tamanho, né? Inclusive, o corpo dessa estrutura vai ser chamado de axonema, né? Axonema é o corpo do cílio, é o corpo do flagelo aí na brincadeira, tá? Então, no axonema de flagelos ou de cílios ou flagelos, a gente vai ter basicamente a mesma configuração, né? A mesma estrutura de microtúbulos. A gente vai ter 9 duplas de microtúbulos dispostos em círculo e no centro você acaba tendo lá mais 2 microtúbulos, né? Então fica 9 mais 2, 9 duplas mais 2 microtúbulos centrais, né? Essa imagem aqui ela está muito boa, ela vai mostrar pra gente, ó, uma dupla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e essa dupla central, né? Esse par de microtúbulos central no interior dessa estrutura. Uma coisa legal aqui, ó, deu para ver aqui bacaninha. Na verdade eu não sei se está dando para ver daí, mas tem umas bolotinhas meio azuladas aqui, ó. Essas bolotinhas meio azuladas, elas são aquelas moléculas chamadas de dineínas, né? Quinesinas e dineínas. Elas se associam a esses flagelos e a esses microtúbulos e elas ficam passeando tanto nos flagelos quanto nos cílios. E o passeio das dineínas e das quineínas gera uma deformação nessa estrutura e isso garante o movimento, tanto o movimento ciliar quanto o movimento flagelar, né? Isso vai gerar, por exemplo, a possibilidade dessa célula se deslocar de um ponto a outro, né? Caso ela esteja utilizando com esse propósito, né? Então existe inclusive uma síndrome chamada de síndrome de Cartagena, onde o indivíduo vai apresentar a ausência dessas dineínas.
Então, se ele não tem essas dineínas, moçada, ele acaba sofrendo de ausência de motilidade dos espermatozoides. E essa ausência de motilidade dos espermatozoides acaba levando a esterilidade masculina. Tá? Tanto a esterilidade masculina, por não haver mais movimento nos flagelos dos espermatozoides, como também a esterilidade feminina, porque os cílios que fazem parte da tuba uterina também são formados por esses microtúbulos e eles são importantes para o deslocamento do embrião da tuba uterina, onde ele foi fecundado, até o interior do útero. Então, se não há esse movimento ciliar, mais uma vez, pela falta dessas dineínas, a gente não tem um deslocamento do embrião até o espaço interno do útero, e isso dificulta demais a existência de uma gestação saudável. Legal, moçada? Então a gente tirou essa aula aqui para conversar um pouco sobre as organelas. A gente começou a discutir sobre as organelas não membranosas, discutimos sobre duas delas, ribossomos e centríolos. Na próxima brincadeira a gente já volta falando um pouco mais sobre as organelas membranosas e o que elas fazem da vida. Valeu, tchutchucos! Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.